Lucas capítulo 17. Mas antes de ler, eu quero contar uma história. Estava hoje de manhã na igreja, eu fui numa assembleia hoje pregar aqui em Taubaté, né? E antes de eu pregar, começou o louvor. E a moça que me chamou, ela é esposa do filho do pastor. E aí eu percebi que eu cheguei lá e eles começaram a me tratar muito bem, muito queridos. Eles me chamaram para ir pregar. E eu não sabia que eles eram os... ela cantava, eu não sabia, né? Aí eu fiquei surpreso porque ela me chamou e aí ela pegou e foi lá e começou o louvor. Aí ela tava louvando aquela música que fala assim... Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Tenho certeza que você conhece essa música. E aí ela começou o louvor e eu tava lá sentado assim, esperando, porque eu ia pregar logo depois. Aí ela pegou e começou a louvar assim. E ela não tinha a voz mais linda, ela não cantava mal, mas ela não era aquele fenômeno igual outros, enfim, que eu vejo por aí. Aí ela pegou, ela tava louvando aquela música, né? Tu és soberano sobre a terra. E foi. E aí chegou uma hora, gente, de verdade, que ela parou de cantar e só ficou o pessoal que tava em volta e a igreja. Ficou aquele coral junto cantando. E ela parou. E ela parou porque daí ela tava de frente assim pra gente, né? Eu tava ali tipo na plateia, não sei como é que chama. Eu tava lá no povão. Aí ela virou de lado, olhou pra cima assim e começou a falar com Jesus, cara. Ele começou Jesus lindo, Jesus você é maravilhoso. E ela começou ali numa unção, numa presença, num mover, que eu comecei a ficar emocionado, cara. Porque eu falei, meu Deus, olha aí. Ela tá sentindo o mover, ela. Se os outros não estão, é problema dos outros, mas ela tá sentindo a unção, ela tá vivendo aquele poder de Jesus ali, ela tá. Se os outros não estão, é problema deles, mas ela tá. E eu achei o máximo, cara, porque quando eu olhei aquilo, eu comecei a orar e eu tive uma visão muito louca. Eu vi do meu lado um metrô. Era um trem, mas não era um metrô, era aqueles trenzinho, tipo trenzinho de montanha, assim, trenzinho velho. Só que muito bonito, clássico, sabe? Esse trenzinho clássico, assim. E ele ia, cara. E aquele trem ia embora. E lá na frente o maquinista tava levando aquele trem pra dentro do coração de Deus. E aquele trem, cara, ele ia. E eu vi a moça do louvor. Que ela começou a louvar, ela pegou, esticou a mão, segurou no trem e o trem puxou ela pra dentro. Ela meio que entrou naquele trem e foi. E todo mundo que estava naquele estado de adoração também segurava no trem e entrava. Segurava no trem e entrava. Ia. A caravana estava indo. Vocês estão entendendo? A presença de Deus era real. E ali ele estava levando pro pessoal. Aí eu comecei a olhar. Em volta tinha gente que não entrava no trem. Por quê? Porque era gente que estava mais preocupada em criticar a afinação, era gente que estava querendo reclamar da temperatura do ar, era gente que estava prestando atenção nas irmãzinhas da igreja, era gente que estava prestando atenção nos problemas lá de fora, era gente que estava pensando na hora de ir embora, que estava chato, que não gostava daquele louvor. Eles começaram, eles não entraram na caravana. Não foi sonho, foi uma visão muito louca. Eu parei, cara, eu fiquei com cara de besta olhando assim, porque é nítido, é muito estranho. E aí, nisso que todo mundo entrava no trem e ia, naquele momento de adoração, a visão do trem não era um trem do céu, assim, tipo de arrebatamento. Não era arrebatamento, não era a volta de Jesus, não era, mas era um trem da adoração. Era um trem da adoração, essa é a palavra, um trem da adoração. Que durante o culto de Deus, aquele trem existe. Aquele trem está ali, a presença de Deus é real. Eu creio que num culto sério, né? Não essas palhaçadas que a gente vê por aí. Mas num culto sério, a presença de Deus é real. E aí, cara, a questão não é o louvor me agradar. A questão não é o cara cantar bem. A questão não é o ambiente estar agradável. Não é essa a questão. A questão é o meu coração estar disposto a participar dessa presença. E aí, cara, eu comecei a ver e começou a me dar raiva. Porque a presença de Deus ali, a realidade espiritual estava ali, Jesus Cristo estava ali. E as pessoas, ao invés de entrar no trem e ir embora, a caravana ia, as pessoas ficavam paradas enchendo. Problema a gente tem, eu tenho um monte,
Mas na hora do culto eu quero esquecer dos meus problemas, eu quero pensar no meu Senhor, eu quero entrar naquele trem junto com todo mundo. É uma questão de uma presença coletiva. Vocês estão entendendo? É uma presença de todo mundo ali junto, todo mundo junto adorando o mesmo Deus ao mesmo tempo. Ao invés de ficar, enquanto o cara ficava criticando do desafinado, você tá aí criticando do desafinado com todo o seu conhecimento de música. Que bom, mas enquanto você tá criticando, ele já entrou no trem, ele já tá lá na frente. Essa é a visão que Deus me deu hoje. Enquanto eu fico enchendo a paciência, eu estou perdendo de fazer parte da caravana. Os murmurentos ficavam latindo, como se fosse cachorro latindo. E o cachorro late e a caravana passa. É muito louco. Eu quero ler isso com vocês. Lucas capítulo 17. A partir do verso 11, fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria, ou Samária, depende de como você fala, e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, porque o leproso, a cultura judaica não deixava o leproso ficar perto do povo, não podia, eles ficavam isolados. Tinha toda uma lei, se você quiser ler, está lá em Levítico no capítulo 13, onde ele ensina que o Levítico ele tinha que se apresentar para o sacerdote tinha que ver que ele está puro, curado. Aí ele fala assim: pode ir, mas enquanto o sacerdote não deixava, eles ficavam isolados, eles ficavam para fora do arraial. O sacerdote ele era isolado, o leproso ele era isolado. Então eles viram Jesus de longe, mas eles não chegavam perto, porque eles tinham essa cultura já de que eles não podiam chegar perto, né? Aí ele virou e de longe ele gritou, verso 13: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Piedade. E ao vê-los, Jesus lhes ordenou: vão e se mostrem aos sacerdotes. Para. Aqui que eu achei demais. Gente, por favor, recebe isso, de verdade, recebe isso em nome de Jesus, recebe. Jesus deu para eles uma ordem que provavelmente eles já faziam. Porque assim, tudo o que os leprosos queriam era voltar para casa. Só que para voltar para casa, eles tinham que pedir autorização pro sumo sacerdote. Pro sacerdote, no caso, não sumo, algum sacerdote. Se o sacerdote falasse que ele estava ok, ele podia voltar para casa. Eu tenho certeza, quando eu digo voltar para casa, é voltar para dentro da cidade, porque eles ficavam do lado de fora, né? Porque a doença ela é muito contagiosa. E aí o que eu achei interessante é que Jesus vira para eles e fala assim: vai e se apresenta pro sacerdote. Só que, cara, para e pensa, um cara que quer voltar para dentro da cidade, quantas vezes ele tinha ido pro sacerdote pedir para voltar? Eu tenho certeza que ele ia toda semana falar pro sacerdote que eles queriam ser curados. Toda semana que eles queriam voltar, toda semana. Ele falou: posso voltar? O sacerdote: não, você ainda não está curado. Aí Jesus vira e fala para eles fazerem a mesma coisa. O que aqui a Bíblia está me ensinando? Quando às vezes a palavra de Deus fala assim para mim: ora e pede. Aí eu penso: mas eu já orei e pedi tantas vezes. Quando Jesus fala: cante louvores para você se alegrar. Aí você fala: mas eu já cantei e não deu nada. Quando Jesus fala assim: vai no culto que hoje Deus vai falar com você. Aí você fala: mas eu já fui no culto e Deus não fala comigo. Quer dizer, só porque você já fez e não deu certo, você não vai fazer de novo? E Jesus querendo testar a fé deles. Jesus queria testar a fé deles. Ele falou para os leprosos: vai e se apresenta para o sacerdote. Os leprosos eles tinham todo o direito de pensar assim: por que eu vou de novo se eu já fui? Por que eu vou fazer se não dá certo? Por que eu vou fazer se eu já sei que a resposta é não? Quem diz que a resposta é não? Quando Deus quiser, ele estala o dedo e a resposta vira assim: ah, Dani, mas aquele assunto eu já orei e Deus nunca me deu uma resposta. Beleza, ô covarde, vai parar? É assim que você funciona? Você para. Vocês estão pegando como diz aí a Miss Lady, entendi o mistério. Meire, eu amo você e o Fábio e eu tenho saudade de vocês dois. Aí Jesus no verso 14, Lucas 17, 14. Ao vê-los, ordenou-lhes: vão, se mostrem aos sacerdotes. E eles foram. Aqui que tal demais. Aqui que tal demais. É a questão de confiar em Deus. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês já oraram 10 vezes e Deus não respondeu, ora a 11ª. E se você já orou 20 e Deus não respondeu, vai que ele quer te responder na 21ª. A questão é não para. Não para.
Não para, porque quem para morre. No reino de Deus, ou você está caminhando para cima ou você está caminhando para baixo. Não existe parado. Quem está parado já está caminhando para baixo. Aí os leprosos, os 10 leprosos, quando eles ouvem a voz de Jesus falando, vai e se apresenta para o sacerdote, eles vão. Eles vão. É aí que eu achei demais. Eles confiaram na palavra de Jesus. Os 10 leprosos confiaram na palavra de Jesus. Eles confiaram nas promessas. A gente ama promessa, né? Oh, você vai ter uma vida abençoada. Você vai ter uma vida de vitória. Isso são promessas humanas. A gente não tem... É esse tipo de promessa. Oh, uma promessa do tipo assim, entra na igreja que seus problemas serão resolvidos. Isso é uma promessa do inferno. Isso não é verdade. Você pode ter um monte de problema. A promessa correta é, vai para a igreja e os problemas que Deus quiser resolver, Ele vai resolver. Essa é a promessa correta. Promessa, gente. Se você quer dar uma promessa para alguém, você dê a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é eficaz. Ela não falha. Promessa humana falha. A promessa de Deus nunca. E debaixo da palavra de Jesus, vai, eles foram. E isso é uma promessa real. É a palavra de Deus. E aí eles foram, e a Bíblia fala assim... E aconteceu que enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Eles foram purificados porque eles creram na promessa. Eles foram sarados porque eles creram que Jesus cura. Eles foram cheios de alegria porque eles creram que Jesus é a alegria. Eles foram curados da depressão porque eles creem que Jesus cura a depressão. Eles foram abençoados porque eles creem na bênção de Deus. Eles foram renovados porque eles creem no renovo que vem da parte de Deus. Não adianta você ler uma promessa de Deus e aquela promessa chegar para você e você falar, ah, isso não é verdade para mim. Isso é verdade para os outros, mas isso não é verdade para mim. Você acabou de desligar o botão da fé. Você acabou de desligar a chance de você ser curado. Quando você vira e lê Deus falando, vou te dar um exemplo. Quando você lê Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Aí você lê aquilo, ah, eu não acredito nisso. É muito bonito, mas isso é verdade pro João, isso é verdade pra Natália, pra Maria, isso é verdade pro Felipe, mas pra mim não é não. Você acabou de não obedecer a voz de Deus. O leproso, ele olhava pra ele, ele via o machucado. O machucado do leproso era visível. A lepra faz cair pedaço. O vírus da lepra vai consumindo todo o tecido conjuntivo da pessoa ali, vai caindo os pedaços. O leproso estava olhando a mão dele machucada. E mesmo machucado, ele creu e foi. Olha que louco isso. Se Jesus me falar, mesmo que eu esteja vendo a situação totalmente contrária, eu vou. Se Jesus falou que vai dar certo, mesmo a minha situação estando toda contrária, eu vou. Porque eu não vou em cima da situação. Eu ando em cima da palavra, velho. Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Eles não foram purificados na hora que a palavra chegou. Eles não foram purificados quando eles chegaram lá. Eles foram purificados no caminho. O tratamento de Deus com a nossa vida não é quando a palavra chega e não é quando a gente chega no céu. Não é nem no início e não é nem no fim. O tratamento de Deus é enquanto a gente caminha. Se os leprosos tivessem ficado parados ou se os leprosos tivessem voltado, eles não teriam sido curados. Eles foram curados porque eles estavam caminhando. Você quer matar um cristão? É ele parar a caminhada dele. Parou a caminhada, desistiu, desanimou, morre. É terrível isso, porque Deus não tem aquela coisinha de ai, meu filhinho tá paradinho, vou ajudar ele a caminhar. Deus não faz isso. Ele fica só esperando você voltar a andar. E depois que você volta, que chega a loucura. No verso 15 ele fala assim, um dos 10 leprosos observando... Ih, peraí que travou. Peraí, gente, eu vou voltar já rapidinho. Voltou? Voltou, vamos lá. Não, voltou. Quando aparece aqui pra mim conexão fraca, eu desligo a internet e ligo rapidinho, parece que renova. Porque o roteador tá aqui, eu trouxe pra dentro do quarto agora, ele não tá mais lá na sala. Volta. A cura dos leprosos não se deu na hora que a palavra chegou.
Não se deu na hora que eles oraram, não se deu na hora que eles ouviram a palavra de Deus, mas também não se deu quando eles chegaram no fim da caminhada. A cura se deu durante a caminhada. A cura se deu porque eles não pararam. A cura se deu porque eles não desanimaram. A palavra de Deus, ela é viva quando eu a vivo. Olha essa palavra. A palavra de Deus é viva para quem a vive. E como que eu vivo? É sem desistir. Se eu desistir, eu não estou vivendo. Se eu desistir da caminhada, eu parei de viver a caminhada. No verso 15, agora acontece para mim a parte que eu gosto mais desse texto, que eu gosto demais dessa passagem, quando ele fala assim: um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Gente, um dos 10, observando que foi curado, ou seja, os 10 foram curados, mas um reconheceu a mão de Deus. Eu vejo que Deus ele faz muita coisa na minha vida. Realmente eu tenho que admitir isso. E eu não admito isso com forçado. É sincero. Deus faz muito na minha vida. É impressionante. Eu me sinto amado diariamente. E eu descobri o porquê. Eu descobri o porquê que Deus cuida tanto de mim. É justamente por 2 motivos. Primeiro, eu agradeço. Tudo que eu tenho, eu sou grato a Deus. Eu não sou eu por mim mesmo não faço nada, eu sou um bunda mole. Eu falo pra todo mundo, se tirar Jesus de mim, sobra um gordinho perturbado. Eu agradeço tudo. E segundo, eu louvo a Deus, eu falo pra todo mundo, cara. Vocês veem, todas as besteiras que acontecem, ou coisa besta, eu conto no Facebook. Por que então Jesus faz muitas coisas na minha vida? Porque Ele sabe que eu vou contar. Eu vou ler com vocês aqui já o Salmo 9, mas eu quero mostrar aqui pra vocês no 15, do verso 15 ainda, de Lucas 17. Ele fala assim: um dos 10 observou que foi curado. E observando que ele foi curado, ele voltou para louvar a Deus em alta voz. Gratidão, reconhecimento e pregação do evangelho. 3 coisas esse leproso fez de uma vez. Esse leproso ele teve gratidão a Deus, um dos 10. 9 saíram curados e esqueceram de Jesus. E isso é o terrível de quem vai na igreja por causa de bênção. Quem vai orando por uma cura, quem vai orando por um emprego, quem vai orando por um casamento. Porque se esse for o foco, depois que você consegue, você se torna traidor, você foge, você vai embora, você larga Jesus. E eu acho incrível que Jesus, ele sabendo que seria traído por Judas, ele continua sendo mestre de Judas e amando Judas. E é por isso que Jesus responde a oração de tanta gente na igreja, que ele sabe que vai sair. Porque Jesus, ele não faz as coisas baseada no reconhecimento das pessoas. Ele faz porque ele é amor. Simples assim. Ele responde pessoas, mesmo sabendo que essas pessoas vão sair depois da igreja. Eu acho o máximo isso de Jesus. Porque se eu fosse saber que se eu fizesse alguma bênção para alguém, essa pessoa depois não retribuiria, eu seria levado a não querer nem fazer a bênção. Só que aí você vê que Jesus não funciona assim. Ele faz simplesmente porque ele é amor. A pessoa ora, ele responde, e se a pessoa vai embora depois é problema dela, mas Jesus, ele foi amor, ele é amor, ele não nega a si mesmo. Vou ler de novo. Um dos 10, observando que foi curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Gente, toda vez que Jesus fizer alguma coisa para vocês, tenha um combinado no seu coração. Primeiro, de ser grato. Primeira coisa de tudo, você vai ser grato a Deus por Ele te cuidar. Segunda coisa, você vai louvar somente a Deus, tá? Se os vídeos que você assiste do Dani são bênção, se você assiste os vídeos da Eli são bênção, se vocês assistem qualquer outro pregador ou pregadora e é uma bênção na sua vida, você não tem que agradecer a gente. Você tem que agradecer ao Senhor Jesus. Ele é o único digno de adoração. Você não tem que agradecer santo, você não tem que agradecer pastor, você não tem que agradecer padre, você não tem que agradecer Maria, você não tem que agradecer nenhum intercessor, você não tem que agradecer nenhum líder espiritual. Toda glória, toda adoração, todo louvor é somente a Deus. E ele não divide a sua glória. E aqui esse leproso entendeu, ele reconheceu a sua cura, ele teve gratidão, ele louvou somente a Deus em alta voz, para todo mundo ouvir o que Jesus fez na minha vida. Porque quanto mais eu falar,
mais Jesus vai fazer. Se, olha só, olha a lógica. Eu vou contratar eu vou contratar vocês para serem vendedores da minha empresa. Eu tenho uma empresa que vende, sei lá, eu vendo bacon em conserva. Olha só, você abre lá e come bacon em conserva. Aí vocês são meus vendedores. Quem é que eu vou dar os melhores produtos, para quem que eu vou dar as melhores áreas de venda, para quem que eu vou dar mais treinamento, para quem que eu vou dar mais recursos, para quem? Para quem vender melhor, para quem falar mais, para quem tiver uma oratória melhor. E eu não tô falando oratória melhor de saber falar, eu tô falando de quem tem coragem. Essa é a palavra, quem tem coragem de contar. Do mesmo jeito, Deus faz assim, de abençoar mais quem vai propagar o nome dele, é simples. Se ele vê que tudo o que ele fala pra você, tudo que ele faz, você conta pros outros, todas as bênçãos que ele faz na sua vida, você já conta pros outros, e eu não tô falando de cantar vantagem, eu tô falando de glorificar Deus. Deus vai ter prazer em fazer cada vez mais. Se ele olha e fala, olha, a Fernanda Hunterquest, tudo que eu faço pra ela, ela glorifica meu nome, então eu vou fazer mais. Olha, o que a Francine faz, ou a Adriana Santos, o que a Fabiana Maria faz, o que a Rayane Ferreira faz, o que eu faço pra elas contam? O que eu faço pela Cris, ela conta? Ele vai fazer mais. E assim que funciona a ideia das bênçãos de Deus. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Verso 16 para terminar. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E ele era samaritano. Eu gosto quando a Bíblia exalta o fato da pessoa ser samaritana, para mostrar que, porque o judeu, ele era absolutamente inimigo do samaritano. Mas Jesus fazia questão de mostrar o seu amor pro samaritano. Deus, ele faz questão de mostrar o amor dele pelos que são piores. Os mais pecadores, os mais necessitados. E era isso que eu tinha pra falar. Era essa palavra de novo. De hoje, aliás. Jesus, ele deu uma palavra. O leproso creu na palavra, o leproso foi curado, o leproso voltou e agradeceu. Que em nome de Jesus chega a você. Sejam vocês. Boa ideia, Marcos. Obrigado. Vou fazer isso. É pra dar uma raiva, cara, esse negócio de ficar travando. Amém? E amém? E amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou embora. Deus abençoe bastante. O pessoal dos fiéis, o pessoal que abençoa eu e Eli, mandei um e-mail pra vocês, tá lá. Beleza? Pessoal que cuida da gente, eu tenho um grupo no e-mail só pra cuidar melhor de vocês, porque eu acho que é justo. Vocês cuidam de mim, Deli, nada mais justo que eu tenha um cuidado especial com vocês. Fabi, Deus abençoe tua semana. Edmeia, que Deus cuide muito de você. Sara Consani, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde essa semana, te livre de todo mal. Fernanda Rantecast, Ana Paula, Rayane, Daiane Caroline, que Senhor Deus abençoe e guarde vocês. Se eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha de ficar quieto. Não tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha se eu ficasse quieto, aí eu me sentiria covardezinho. Bernardo Ramori, que Deus guarde muito você e a Renata, eu amo vocês dois. Elaine, você foi lá? Que benção, eu falei pra você, aquela lá é a tua igreja. Gostei muito de vocês lá, Van Camargo, Silza. E Deus abençoe. Amém. Vou editar o vídeo agora e postar no YouTube. Amo vocês. Tchau.